I mentioned them briefly. I explored the Olmec mystery in considerable depth. Could you explain that to people? Nas areias do tempo do Antigo Egito, revelações surpreendentes estão emergindo, desafiando tanto os apaixonados por história quanto os acadêmicos. Um conjunto de descobertas arqueológicas, variando de múmias a artefatos que sugerem avançados conhecimentos tecnológicos, está redefinindo nossa compreensão da civilização egípcia. Essas descobertas, que desafiam nossas concepções tradicionais da antiguidade, lançam uma nova luz sobre a sofisticação, a espiritualidade e os mistérios do Egito Antigo. Nesta jornada pelo desconhecido, exploraremos as profundezas dessas descobertas arqueológicas, desvendando os segredos e as histórias que envolvem as múmias, os sarcófagos e as construções majestosas. Investigaremos os métodos e as técnicas que possibilitaram a criação de estruturas monumentais, os rituais e as crenças que guiavam a vida e a morte, e os indícios de conhecimentos e habilidades que parecem estar à frente de seu tempo. À medida que navegamos pelos enigmas do passado, somos confrontados com a riqueza e a complexidade de uma civilização que continua a fascinar e a inspirar o mundo com sua sabedoria e seu legado. A busca pela verdade por trás desses artefatos e construções nos lembra que a história é um tesouro de conhecimentos e mistérios, aguardando para serem redescobertos e reinterpretados. Então, prepare-se para uma exploração emocionante pelos vestígios do Antigo Egito, onde cada pedra e cada inscrição nos convida a repensar o que sabemos sobre esta civilização extraordinária e a ponderar sobre os mistérios insondáveis que ela nos deixou. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Múmia grávida. A descoberta de uma múmia grávida no Antigo Egito é um achado arqueológico sem precedentes e revolucionário, instruindo sobre as práticas funerárias e a vida cotidiana no Antigo Egito. Esta múmia, que carrega em seu ventre um feto de 7 meses, é a primeira de seu tipo já descoberta, desafiando as concepções anteriores dos arqueólogos sobre os rituais de mumificação e sepultamento. A presença de um feto dentro da múmia levanta questões intrigantes sobre as crenças religiosas e espirituais dos antigos egípcios em relação à vida após a morte e à reencarnação. Pode-se especular se a criança não nascida foi considerada como tendo uma alma, ou se acreditava-se que ela compartilharia a jornada pós-morte com a mãe. A investigação detalhada deste achado pode revelar insights sobre as nuances das crenças espirituais egípcias e suas concepções de vida, morte e renascimento. Além das implicações religiosas, esta descoberta também oferece uma oportunidade única para estudar a saúde reprodutiva, a medicina e as práticas de cuidado pré-natal no Antigo Egito. A análise do estado de preservação do feto e da mãe pode fornecer informações valiosas sobre a dieta, a saúde e as condições de vida das mulheres grávidas naquela época. Este achado também pode contribuir para uma compreensão mais profunda das práticas de mumificação. A inclusão do feto na mumificação da mãe sugere um nível de respeito e consideração, e os métodos utilizados para preservar ambos podem revelar mais sobre as técnicas e os rituais de mumificação. Métodos de contracepção antigos. Os antigos egípcios, com sua sofisticação e conhecimento avançado em diversas áreas, também exploraram várias formas de contracepção, utilizando métodos e ingredientes que, para os padrões modernos, podem parecer bastante inusitados. Um dos métodos descobertos foi o uso de restos de crocodilo como meio contraceptivo, uma prática que ilustra a inventividade e a adaptabilidade desta civilização antiga. O uso de esterco de crocodilo como contraceptivo é um exemplo claro de como os egípcios antigos interagiam com o mundo natural ao seu redor,
utilizando os recursos disponíveis para atender às suas necessidades. Este método, embora estranho aos olhos contemporâneos, pode ter sido baseado em observações e experimentações práticas, refletindo um entendimento do corpo humano e da reprodução. Além do esterco de crocodilo, é provável que os antigos egípcios empregassem uma variedade de outros métodos e substâncias para controlar a fertilidade. Ervas, plantas e possivelmente minerais podem ter sido utilizados com o objetivo de prevenir a concepção. O conhecimento destas práticas teria sido valioso, permitindo às mulheres e à sociedade em geral exercer um grau de controle sobre a reprodução e a dinâmica familiar. Estudar esses métodos contraceptivos antigos não apenas esclarece sobre a vida cotidiana e as práticas de saúde no Antigo Egito, mas também contribui para a compreensão da evolução das práticas médicas. A busca por métodos eficazes de controle de natalidade é uma constante ao longo da história humana, e as soluções encontradas pelos egípcios refletem sua criatividade e profundo conhecimento. Múmias extremamente preservadas. A descoberta de múmias extremamente preservadas em um antigo necrópole egípcio é um achado arqueológico extraordinário, proporcionando uma janela única para o passado e permitindo uma investigação mais aprofundada sobre as práticas funerárias, a cultura e a vida no Antigo Egito. Estas múmias, preservadas com uma integridade excepcional, oferecem uma oportunidade inestimável para estudar os métodos de mumificação e os rituais associados com uma clareza sem precedentes. A preservação impecável das múmias permite aos arqueólogos e cientistas examinar os detalhes mais finos das práticas de mumificação, incluindo os materiais e técnicas utilizados para preparar o corpo, bem como os objetos e amuletos colocados junto com os mortos. Este nível de preservação pode revelar novos lampejos sobre as crenças religiosas e espirituais dos antigos egípcios, bem como sobre suas concepções de vida após a morte. Além disso, a análise dessas múmias pode fornecer informações valiosas sobre a saúde, dieta, estilo e condições de vida das pessoas da época. A possibilidade de estudar tecidos, ossos e possivelmente material genético bem preservado abre caminho para uma compreensão mais profunda da biologia e da genética dos antigos egípcios, bem como das doenças que os afligiam e dos tratamentos médicos que empregavam. O contexto em que essas múmias foram encontradas também é crucial. O estudo do local de sepultamento, dos artefatos associados e da disposição das tumbas pode informar sobre as normas sociais, as estruturas hierárquicas e as práticas culturais do Antigo Egito. Cada elemento descoberto contribui para a reconstrução da complexa e multifacetada vida egípcia antiga. Faraó Akhenaten. O faraó Akhenaten, uma das figuras mais enigmáticas e controversas do Antigo Egito, continua a ser objeto de intensa pesquisa e especulação. Sua aparência única, retratada em artefatos e esculturas, juntamente com suas reformas religiosas radicais, gerou debates fervorosos e teorias variadas sobre suas origens e intenções. Akhenaten é frequentemente representado com características físicas distintas, incluindo um crânio alongado, um rosto fino e um corpo esguio, levantando questões sobre sua saúde, genética e possível origem não humana. Algumas teorias sugerem que ele pode ter sofrido de uma condição médica ou genética rara, enquanto outras especulam sobre possíveis origens extraterrestres ou divinas, embora tais ideias sejam geralmente consideradas infundadas pela comunidade acadêmica. Além de sua aparência, as reformas religiosas de Akhenaten marcaram um período de ruptura significativa com as tradições religiosas estabelecidas. Ele promoveu o culto do deus Aten, representado pelo disco solar, em detrimento de outras divindades do panteão egípcio, levando a mudanças profundas nas práticas religiosas, artísticas e políticas. Essas mudanças, conhecidas como o período de Amarna, são vistas por alguns como um dos primeiros exemplos de monoteísmo na história. A natureza radical das reformas de Akhenaten e sua subsequente exclusão da história oficial egípcia após sua morte sugerem que ele foi uma figura polarizadora, cujas ideias e inovações foram recebidas com resistência significativa.
Seu reinado é um testemunho da complexidade e diversidade das crenças religiosas e filosóficas no Antigo Egito e oferece revelações valiosas sobre a interação entre religião, poder e identidade na antiguidade. Visitantes alienígenas. As especulações sobre a influência extraterrestre no Antigo Egito são tópicos de fascínio e controvérsia, frequentemente ancoradas em interpretações de artefatos e construções antigas, como as lâmpadas de Dendera. Essas especulações sugerem que seres de outros planetas podem ter visitado o Egito Antigo, compartilhando conhecimento avançado e influenciando o desenvolvimento de sua civilização. As lâmpadas de Dendera são representações encontradas no templo de Hathor em Dendera, que alguns interpretam como lâmpadas elétricas, indicando um possível conhecimento de eletricidade pelos antigos egípcios. Essa interpretação, no entanto, não é aceita pela maioria dos egiptólogos e arqueólogos, que veem essas representações como simbólicas, possivelmente ilustrando mitos e rituais religiosos. A ideia de visitantes alienígenas no Antigo Egito também é alimentada por questionamentos sobre como os egípcios conseguiram construir estruturas arquitetônicas avançadas, como as pirâmides, com precisão e escala impressionantes, utilizando tecnologias aparentemente primitivas. Alguns defensores dessa teoria argumentam que a complexidade e a precisão dessas construções sugerem a intervenção de civilizações mais avançadas tecnologicamente. Além disso, a iconografia e os textos antigos são frequentemente examinados em busca de evidências de contatos extraterrestres, com interpretações de imagens e escritos, sugerindo visitas de deuses vindos dos céus em objetos voadores. Essas interpretações, contudo, são geralmente consideradas como leituras literalistas de metáforas religiosas e mitológicas. Embora as teorias de visitantes alienígenas sejam intrigantes e estimulem a imaginação popular, é crucial abordá-las com discernimento crítico. A falta de evidências concretas e o consenso acadêmico favorecem interpretações mais convencionais e baseadas em evidências do legado do Antigo Egito. A exploração contínua e o estudo da rica história e cultura egípcias são fundamentais para desvendar os verdadeiros mistérios desta civilização antiga. Múmia de Saqqara. A descoberta de uma múmia excepcionalmente preservada em Saqqara representa um marco significativo na pesquisa arqueológica do Antigo Egito, proporcionando uma oportunidade única para explorar e entender as práticas de mumificação e a vida naquela época. Saqqara, um vasto sítio arqueológico que serviu como necrópole para a antiga cidade de Mênfis, é um campo fértil para descobertas que instruem sobre os aspectos mortuários da civilização egípcia antiga. Esta múmia, em particular, devido ao seu estado de preservação notável, permite aos pesquisadores estudar detalhadamente os métodos e materiais utilizados no processo de mumificação. A análise minuciosa pode revelar nuances sobre os rituais, as crenças e as técnicas envolvidas na preparação dos mortos para a vida após a morte. Isso inclui o estudo dos bálsamos, resinas, envoltórios e amuletos usados, que podem oferecer compreensão sobre as práticas religiosas e culturais da época. Além disso, a múmia oferece uma janela para a saúde, doenças, dieta e estilo de vida dos antigos egípcios. A possibilidade de examinar tecidos, ossos e, possivelmente, realizar análises de DNA pode proporcionar informações valiosas sobre as condições de vida, genética e demografia da população de Saqqara. Isso contribui significativamente para a reconstrução da vida cotidiana e das condições ambientais do Antigo Egito. O contexto arqueológico em que a múmia foi encontrada também é crucial. O estudo do local de sepultamento, dos artefatos associados e da disposição das tumbas pode fornecer dados adicionais sobre as estruturas sociais, hierarquias e práticas funerárias da comunidade. Furos de perfuração misteriosos. A presença de furos de perfuração em blocos de diorito em Abu Sur é um enigma que tem intrigado pesquisadores e entusiastas do Antigo Egito. Esses furos sugerem a possibilidade de que os antigos egípcios possuíam técnicas de perfuração avançadas, desafiando as noções convencionais sobre o nível tecnológico dessa civilização antiga. O diorito é uma rocha extremamente dura, e a criação de furos precisos em tais blocos de pedra requereria ferramentas e técnicas avançadas,
possivelmente além do que se acredita estar disponível para os egípcios da época. Isso levanta questões significativas sobre como esses furos foram feitos e por que razão, sugerindo um nível de conhecimento e habilidade em engenharia e metalurgia que ainda não foi completamente compreendido. Alguns especulam que esses furos de perfuração podem indicar o uso de ferramentas de metal ou até mesmo de dispositivos rotativos de alta velocidade, semelhantes a brocas modernas. Se isso for verdade, poderia reescrever partes significativas da história da tecnologia antiga, indicando que os egípcios possuíam conhecimentos e capacidades muito mais avançados do que se pensava anteriormente. No entanto, é crucial abordar tais especulações com cautela. A interpretação desses furos e a utilização de técnicas avançadas requerem uma análise rigorosa e evidências concretas. É possível que existam explicações alternativas, baseadas em técnicas conhecidas da época, que possam explicar a criação desses furos sem recorrer a tecnologias. Mumificação de animais. A prática de mumificar animais no Antigo Egito é um fenômeno que revela aspectos profundos da relação entre humanos e animais naquela sociedade, bem como das crenças religiosas e valores culturais dos egípcios antigos. Animais como gatos, pássaros, crocodilos e até escaravelhos eram frequentemente mumificados, refletindo sua importância espiritual e simbólica. Os gatos, em particular, eram altamente reverenciados no Antigo Egito, associados à deusa Basté e simbolizando proteção e fertilidade. A mumificação de gatos era uma expressão de respeito e veneração, e muitas vezes esses animais mumificados eram oferecidos como oferendas nos templos de Basté. Isso demonstra a profundidade da conexão espiritual entre os egípcios e seus animais, bem como o papel central da religião em suas vidas. Pássaros, como ibis e falcões, também eram frequentemente mumificados, associados a divindades como Thoth e Horus, representando sabedoria e poder, respectivamente. A prática de mumificar esses pássaros reflete não apenas sua significância simbólica, mas também a crença na continuidade espiritual e na vida após a morte para todas as criaturas vivas. A mumificação de animais também oferece lampejos valiosos sobre as técnicas e materiais utilizados no processo de mumificação, muitas vezes paralelos aos métodos usados em seres humanos. O estudo desses animais mumificados pode revelar detalhes sobre as variações nas práticas de mumificação e sobre os avanços nas técnicas de preservação ao longo do tempo. Tutankhamun. O jovem faraó, cujo túmulo foi descoberto quase intacto por Howard Carter em 1922, continua a capturar a imaginação do mundo, representando um dos mais significativos achados arqueológicos do Egito Antigo. O fascínio duradouro por Tutankhamun reside não apenas na riqueza e preservação excepcional de seu túmulo, mas também nos muitos mistérios e segredos que ainda envolvem sua vida, morte e reinado. O túmulo de Tutankhamun, repleto de tesouros inestimáveis e artefatos magnificamente preservados, oferece uma visão sem precedentes da riqueza e arte da 18ª dinastia do Egito. Cada objeto encontrado dentro do túmulo, desde o icônico sarcófago dourado até os artefatos funerários, serve como um testemunho da sofisticação artística e do profundo simbolismo religioso da cultura egípcia antiga. No entanto, apesar das inúmeras descobertas feitas desde a abertura do túmulo, muitos aspectos da vida de Tutankhamun permanecem envoltos em mistério. Questões sobre sua ascendência, as circunstâncias de sua morte prematura e as razões para a aparente pressa de seu sepultamento continuam a desafiar os egiptólogos. As recentes investigações utilizando tecnologias avançadas, como a tomografia computadorizada e análises de DNA, buscam desvendar esses enigmas e compreender sobre a vida do jovem faraó. Além disso, o legado de Tutankhamun é intensificado pelos mitos e lendas que cercam sua descoberta, incluindo histórias da chamada Maldição do Faraó, que contribuem para a aura de mistério e fascínio que envolve sua figura. O interesse contínuo e as pesquisas em andamento sobre Tutankhamun refletem a busca incessante por compreender melhor este faraó emblemático e, por extensão, a civilização do Egito Antigo. Teorias de visitantes alienígenas.
As teorias de visitantes alienígenas propõem a ideia audaciosa de que seres extraterrestres podem ter visitado a Terra em tempos antigos, influenciando o desenvolvimento de civilizações humanas primitivas. Essas teorias, muitas vezes enquadradas dentro do conceito de antigos astronautas, sugerem que evidências de tais visitas podem ser encontradas em artefatos arqueológicos, textos antigos e construções monumentais. Defensores dessas teorias apontam para realizações arquitetônicas extraordinárias, como as pirâmides do Egito e as linhas de Nazca no Peru, como possíveis indicativos de conhecimento ou tecnologia alienígena. Argumenta-se que tais estruturas seriam impossíveis de serem construídas com as tecnologias e conhecimentos disponíveis às civilizações da época, sugerindo a intervenção de entidades mais avançadas. Além disso, interpretações de textos antigos e mitologias, onde deuses descem dos céus em carros voadores ou objetos brilhantes, são frequentemente citadas como evidências potenciais de encontros extraterrestres. Essas interpretações propõem que tais relatos podem ser descrições de visitas alienígenas, interpretadas pelos povos antigos como interações divinas devido à sua compreensão limitada. No entanto, essas teorias são amplamente desacreditadas e criticadas pela comunidade científica e acadêmica. A falta de evidências concretas, juntamente com explicações alternativas mais plausíveis baseadas em conhecimentos históricos e arqueológicos estabelecidos, tornam tais ideias especulativas. Túmulo de Nefertiti. A busca pelo túmulo perdido de Nefertiti, a rainha consorte do faraó Akhenaten, é um dos grandes enigmas arqueológicos relacionados ao Antigo Egito. Nefertiti é uma das figuras mais icônicas da história egípcia, conhecida por sua beleza e por seu papel na revolução religiosa de Akhenaten. No entanto, o local de seu sepultamento permanece desconhecido, gerando inúmeras teorias e especulações sobre sua possível localização. Algumas teorias sugerem que Nefertiti pode estar enterrada em um local secreto dentro ou próximo ao túmulo de Tutankhamun, no Vale dos Reis. Estudos e escaneamentos recentes do túmulo de Tutankhamun revelaram a existência de câmaras ocultas, levando alguns a especular que uma delas poderia ser o local de descanso final dela. Essa teoria se baseia na possibilidade de que ela poderia ter sido a mãe de Tutankhamun e, portanto, enterrada nas proximidades. Outras teorias propõem que o túmulo de Nefertiti pode estar localizado em Amarna, a cidade construída por Akhenaten para adorar o deus Aten. Amarna foi o epicentro da revolução religiosa de Akhenaten e Nefertiti, e alguns acreditam que ela poderia ter sido enterrada em algum lugar dentro da cidade, possivelmente em um túmulo ainda não descoberto. A busca pelo túmulo de Nefertiti é significativa não apenas para descobrir o local de descanso de uma das rainhas mais célebres do Egito, mas também para entender melhor o período de Amarna, um dos mais intrigantes e controversos da história egípcia. A descoberta do túmulo de Nefertiti poderia elucidar sobre os eventos e personagens desse período, bem como sobre as práticas funerárias e artísticas da época. Arte perdida da mumificação. A arte da mumificação no Antigo Egito é um aspecto central da cultura e religião egípcias, refletindo crenças profundas sobre a morte e o além. A busca para entender os métodos e motivações por trás das práticas de mumificação é um campo de estudo fascinante e complexo, que procura desvendar os segredos das técnicas antigas e o significado espiritual atribuído a esse processo. Os antigos egípcios acreditavam que a preservação do corpo era essencial para a vida após a morte e desenvolveram técnicas sofisticadas de mumificação para proteger o corpo contra a decomposição. Essas técnicas envolviam a remoção de órgãos internos, a desidratação do corpo com natrão e a aplicação de resinas e bálsamos. Cada etapa do processo era realizada com rituais específicos e precisos, refletindo as crenças religiosas sobre a morte e a ressurreição. A investigação moderna dessas práticas de mumificação utiliza uma variedade de métodos científicos, incluindo análises químicas, estudos anatômicos e exames de imagem, para entender como os antigos egípcios realizavam a mumificação. Esses estudos buscam descobrir os materiais e substâncias utilizados, as variações nas técnicas ao longo do tempo e as razões por trás das escolhas feitas durante o processo de mumificação.
Além disso, o estudo da mumificação oferece esclarecimentos valiosos sobre as crenças espirituais e a cosmologia do Antigo Egito. A forma como os egípcios viam a morte, a alma e o além reflete sua visão de mundo e seus valores culturais, proporcionando uma compreensão mais profunda de sua civilização. Com língua de ouro. A descoberta de uma múmia com uma língua de ouro é um achado arqueológico notável que oferece clareza significativa sobre as crenças do Antigo Egito acerca da vida após a morte e os rituais associados ao sepultamento. Este artefato peculiar reflete as práticas e simbolismos específicos empregados para assegurar uma jornada bem-sucedida para o além. No contexto das crenças egípcias, a língua de ouro provavelmente servia como um meio para garantir que o falecido pudesse se comunicar efetivamente no além, especialmente com os deuses. A capacidade de falar era considerada crucial para a negociação da própria ressurreição e para a navegação pelos desafios do submundo, conforme descrito nos textos das pirâmides e nos textos dos sarcófagos. Portanto, uma língua feita de ouro, um metal associado à divindade e à imortalidade, seria um amuleto poderoso para proteger o espírito do falecido. A descoberta também instrui sobre os detalhes dos rituais de sepultamento e as preocupações espirituais dos antigos egípcios. Cada elemento colocado no túmulo tinha um propósito específico e um significado simbólico, destinado a prover o falecido com os meios necessários para a vida eterna. A inclusão de uma língua de ouro sugere uma preocupação particular com a comunicação e a expressão no além, refletindo as complexas crenças egípcias sobre a morte e o renascimento. Cultura Chinchorro. A cultura Chinchorro, localizada na região que hoje corresponde ao norte do Chile e ao sul do Peru, é notável por suas práticas de mumificação, que são consideradas as mais antigas do mundo, precedendo as dos antigos egípcios. Essas práticas oferecem uma visão única das crenças e rituais associados à morte em culturas pré-colombianas e destacam a diversidade e a riqueza das tradições funerárias ao redor do mundo. Os Chinchorro começaram a mumificar seus mortos por volta de 5050 a.C., desenvolvendo técnicas complexas e detalhadas. O processo incluía a remoção de órgãos internos, a secagem do corpo e, em seguida, a reconstrução do corpo com materiais como palha, terra e peles de animais. Os corpos eram frequentemente cobertos com uma camada de argila ou gesso e, muitas vezes, apresentavam elaboradas pinturas e tatuagens. A prática de mumificação dos Chinchorro reflete uma relação profunda e respeitosa com os mortos, possivelmente baseada em crenças sobre a vida após a morte e o desejo de preservar os entes queridos. A atenção meticulosa dada aos mortos sugere que a morte era vista como uma parte integral da vida, com o corpo mumificado servindo como um elo tangível entre o mundo dos vivos e o dos mortos. A descoberta e o estudo das múmias Chinchorro têm proporcionado compreensão valiosa sobre as sociedades sul-americanas antigas, suas visões de mundo e seus modos de vida. Cada detalhe revelado pelas múmias, desde a dieta até as condições de saúde, contribui para a construção de um quadro mais completo das culturas pré-colombianas. Mistérios da construção das pirâmides. Os mistérios em torno da construção das pirâmides do Egito têm fascinado e perplexado a humanidade por milênios, dando origem a diversas teorias e especulações. Essas estruturas monumentais, com sua precisão geométrica e alinhamento astronômico, são testemunhos do avanço e da engenhosidade dos antigos egípcios, e os enigmas de sua construção continuam a inspirar investigação e debate. Uma das principais questões é como uma civilização antiga, sem o benefício da tecnologia moderna, foi capaz de construir estruturas tão imponentes e precisas. Algumas teorias propõem que os egípcios utilizaram rampas de terra e madeira para transportar os enormes blocos de pedra até o nível desejado da pirâmide. Outras sugerem a utilização de contrapesos e sistemas de polias, enquanto algumas especulações propõem a intervenção de tecnologias perdidas ou até mesmo ajuda extraterrestre. O alinhamento preciso das pirâmides com pontos cardeais e estrelas também alimenta o debate. Isso sugere um conhecimento avançado de astronomia e matemática,
levantando questões sobre como tal conhecimento foi adquirido e aplicado. A precisão e a intenção por trás desses alinhamentos são vistas por muitos como indicativos de propósitos religiosos e cerimoniais, possivelmente relacionados às crenças egípcias sobre a ascensão dos faraós ao céu. Além disso, a escolha dos locais, materiais e métodos de construção são objeto de estudo intensivo. A análise desses aspectos pode revelar lampejos sobre a logística, a economia e a organização social do Egito Antigo, bem como sobre as motivações e significados simbólicos das pirâmides. Sarcófagos de madeira de 3.000 anos. A descoberta de sarcófagos de madeira de 3.000 anos é um achado arqueológico significativo que proporciona uma visão única da arte, dos rituais funerários e das crenças do Antigo Egito. A excepcional preservação desses sarcófagos permite uma análise detalhada dos métodos de construção, dos materiais utilizados e das decorações que adornam esses recipientes finais de repouso. Os sarcófagos, muitas vezes ricamente decorados com imagens e hieróglifos, servem como cápsulas do tempo, revelando aspectos da vida, da religião e da cultura do Egito Antigo. As imagens retratadas nos sarcófagos frequentemente representam cenas da vida cotidiana, divindades e símbolos religiosos, proporcionando revelações sobre as crenças espirituais e os valores da sociedade egípcia. A análise dessas representações pode oferecer uma compreensão mais profunda das concepções egípcias do além e das práticas rituais associadas à morte e ao enterro. A excepcional preservação desses sarcófagos de madeira também permite o estudo dos métodos de fabricação e dos materiais utilizados. Isso pode revelar informações sobre as técnicas de carpintaria, os tipos de madeira preferidos e os métodos de conservação empregados para garantir a durabilidade dos sarcófagos. Esses detalhes, por sua vez, podem instruir sobre o comércio, a economia e a tecnologia do período em questão. Além disso, os sarcófagos muitas vezes contêm restos humanos e artefatos funerários, que, quando estudados, podem proporcionar conhecimentos valiosos sobre a saúde, a dieta, as ocupações e as condições de vida dos indivíduos sepultados. O Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos é um dos textos mais emblemáticos e misteriosos do Antigo Egito, servindo como um guia sagrado para a vida após a morte. Este texto, composto por uma série de feitiços, orações e instruções, tinha como objetivo auxiliar as almas dos falecidos em sua jornada pelo Duat, o submundo egípcio, e assegurar sua bem-sucedida ressurreição e vida eterna no além. Este livro sagrado reflete as complexas crenças religiosas e cosmologias do Antigo Egito, delineando os desafios e provações que as almas enfrentariam no além. Os feitiços e orações contidos no Livro dos Mortos eram destinados a proteger o falecido contra os perigos do submundo, como demônios e obstáculos, e a garantir seu sustento e bem-estar na vida após a morte. Cada feitiço tinha um propósito específico, abordando aspectos como a navegação pelo Duat, a apaziguamento de divindades e a transformação em formas espirituais. O Livro dos Mortos também contém a famosa pesagem do coração, um ritual crucial onde o coração do falecido era pesado contra a pena da verdade, representando Maat, a deusa da ordem e da justiça. Este julgamento determinaria a dignidade da alma para entrar na eternidade, refletindo a importância da moralidade e da justiça nas crenças egípcias. A análise deste texto sagrado oferece iluminação profunda sobre a espiritualidade, a ética e a visão de mundo dos antigos egípcios. O Livro dos Mortos não é apenas um manual para o além, mas também um espelho das aspirações, temores e reflexões de uma civilização sobre os mistérios da existência e da transcendência. Cultura e crenças religiosas. A cultura e as crenças religiosas eram elementos fundamentais na sociedade do Antigo Egito, permeando todos os aspectos da vida cotidiana e moldando as visões de mundo, valores e práticas dos egípcios. A religião no Antigo Egito não era um sistema monolítico, mas um conjunto complexo e multifacetado de divindades, mitos, rituais e práticas que refletiam as diversas necessidades, preocupações e aspirações da sociedade. As práticas funerárias, em particular, eram de suma importância, refletindo as crenças profundas dos egípcios sobre a morte, a vida após a morte e a eternidade.
A preparação para a morte era uma preocupação central, e os rituais de mumificação, os túmulos elaborados e os textos sagrados, como o Livro dos Mortos, eram destinados a assegurar uma transição segura para o além. Essas práticas revelam a esperança dos egípcios na ressurreição e na vida eterna, bem como seu desejo de preservar a identidade e a dignidade no pós-vida. A religião também desempenhava um papel crucial na legitimação do poder dos faraós e na organização social e política do Egito. Os faraós eram vistos como intermediários entre os deuses e os humanos, responsáveis por manter a Ma'at, a ordem cósmica e social. Os templos e os rituais religiosos eram centros de poder e conhecimento, servindo como locais de culto, aprendizado e administração. Além disso, a religião influenciava a arte, a literatura, a arquitetura e a moralidade do Antigo Egito. Os mitos e divindades eram representados em esculturas, pinturas e textos, refletindo e reforçando as crenças e valores culturais. Descobertas arqueológicas em Saqqara. As recentes descobertas arqueológicas em Saqqara representam um avanço significativo no entendimento da civilização do Antigo Egito, revelando novas dimensões da vida, da morte e da cultura egípcias. Saqqara, uma vasta necrópole situada ao sul do Cairo, tem sido um sítio para descobertas, com tumbas, múmias e artefatos sendo desenterrados, proporcionando revelações valiosas sobre os períodos distintos da história egípcia. As tumbas descobertas em Saqqara são notáveis pela sua diversidade e riqueza. Algumas delas estão adornadas com inscrições hieroglíficas e imagens vibrantes que retratam cenas da vida cotidiana, rituais religiosos e divindades, oferecendo uma visão íntima das crenças, práticas e estilos de vida dos antigos egípcios. Cada tumba é um repositório de histórias e segredos, aguardando para revelar os aspectos do dia a dia, das relações sociais e das concepções espirituais do povo egípcio. As múmias descobertas em Saqqara também são de importância crucial. Sua análise permite o estudo das técnicas de mumificação, das condições de saúde e das práticas funerárias dos antigos egípcios. Cada múmia é um testemunho silencioso da vida e da morte no Antigo Egito, oferecendo pistas sobre a alimentação, as ocupações, as doenças e os tratamentos médicos da época. Além disso, os artefatos encontrados nas tumbas, como utensílios, joias e amuletos, enriquecem o conhecimento sobre a arte, a economia e a tecnologia egípcias. Eles refletem a habilidade e a criatividade dos artesãos egípcios, bem como os gostos, as preferências e as aspirações de uma sociedade complexa e refinada. Avanços tecnológicos e conhecimento. A possibilidade de avançados conhecimentos tecnológicos no Antigo Egito tem sido um tópico de fascínio e debate, com certos artefatos e construções sugerindo um nível de sofisticação e conhecimento que desafia as concepções convencionais da tecnologia antiga. As pirâmides, com sua precisão geométrica e alinhamento astronômico, são frequentemente citadas como evidências de habilidades avançadas em engenharia, matemática e astronomia. Os métodos de construção das pirâmides, a precisão com que foram alinhadas aos pontos cardeais e às estrelas, e a complexidade de seu design interno indicam um profundo entendimento de princípios arquitetônicos, geométricos e astronômicos. Isso levanta questões sobre como tal conhecimento foi adquirido e aplicado, e se existiam tecnologias ou técnicas perdidas que permitiam aos antigos egípcios realizar tais feitos. Além das pirâmides, outros artefatos e construções também sugerem avançados conhecimentos tecnológicos. O uso de blocos de pedra maciça em templos e monumentos, a criação de sistemas de irrigação e o desenvolvimento de técnicas médicas e de mumificação são exemplos de inovações e conhecimentos que destacam a capacidade dos egípcios em diversas áreas. Algumas teorias especulativas vão ainda mais longe, sugerindo a possibilidade de conhecimentos em áreas como eletricidade e aviação, baseadas em interpretações de representações artísticas e textos antigos. Em resumo, enquanto o Antigo Egito sem dúvida possuía conhecimentos avançados em várias áreas, a extensão e a natureza desses conhecimentos continuam a ser áreas de investigação e descoberta.
O estudo contínuo de artefatos, construções e textos pode eventualmente revelar mais sobre os avanços tecnológicos e o conhecimento desta civilização enigmática e inovadora. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que os antigos egípcios possuíam de fato conhecimentos e tecnologias avançadas? Conta pra gente nos comentários, queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.